Agora eu quero falar para vocês um pouquinho da Assembleia que está acontecendo aqui no Santuário Nacional. É a Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. E por isso eu quero conversar com o Padre Inácio de Medeiros, que está aqui conosco. Padre, tudo bem? Seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Bom dia, Bianca. Coisa boa estar aqui de volta e numa semana tão importante como essa. Já há vários anos a Aparecida recebe aqui a Assembleia dos Bispos, este ano a 57ª Assembleia. O padre, a gente vê, andando aqui pelo Santuário Nacional, muitas pessoas têm curiosidades, muitas pessoas têm dúvidas a respeito não só da Assembleia, mas até mesmo da vida de um bispo, dos paramentos que eles usam. E é por isso que a gente montou agora esse quadro Dúvidas de Fé no Bem-vindo Romero, para falar para você aí de casa sobre essas curiosidades. Agora, padre, eu queria que o senhor falasse para a gente, padre, um pouquinho de que o bispo, ele é diferente do padre, ele também, qual é essa diferença do padre a princípio, do padre e do bispo? A matemática é muito simples. A igreja, ela se organiza em paróquias e dioceses. Então é muito simples. Um grupo de comunidades forma uma paróquia. Um grupo de paróquias forma uma diocese. Um grupo de dioceses forma uma arquidiocese, que também é chamada de província eclesiástica. E todas as dioceses que existem no Brasil ou num país formam a Conferência Episcopal. Hoje, a Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, já é aquela mais numerosa, ou seja, o Brasil é o país do mundo onde existe o maior número de bispos. São cerca de 270 dioceses, mais ou menos, mas o conjunto total dos bispos titulares e eméritos já passa de 500. Agora, antes de nós explicarmos para você aí de casa um pouquinho também desses paramentos, das coisas que os bispos usam, tem perguntas chegando, tem gente que está curiosa aí para saber sobre também a Assembleia Geral da CNBB, que acontece aqui no Santuário Nacional. Vamos ver. Meu nome é Edna Antônia Magalhães, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. A minha pergunta é: como acontece a eleição de um bispo e qual a sua função na igreja? Aí, ó, a gente já introduziu um pouquinho esse assunto, né, dona Edna? Falando que o senhor falou da matemática muito simples, mas existe uma eleição, inclusive, para também eleger esse bispo, né? Exato. Primeira coisa é que não tem um estudo que se faz para bispo. Por exemplo, para mim ser padre, eu precisei fazer um estudo específico para isso, que terminou com a teologia. Não existe um estudo que se faz para se tornar bispo. A palavra é exatamente esta eleição. Normalmente, a pessoa que é indicada para ser bispo, é escolhida para ser bispo, é através do serviço que ela presta na igreja. Ela vai se distinguindo pelos seus dons, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, pela maneira. O padre vai se distinguindo pelo serviço que ele presta à igreja e ele pode ser escolhido. Normalmente o processo de eleição acontece assim: um arcebispo ou qualquer bispo, ele indica o nome do padre para a nunciatura apostólica. O núncio apostólico, ele é o representante do Papa no país. Aí se faz uma pesquisa, se faz todo um estudo sobre a vida da pessoa para saber se ela pode ser eleita, se ela pode ser escolhida, se não há nada que desabone a pessoa, e aí se faz um dossiê sobre a pessoa que é enviada para o Santo Padre em Roma para de lá sair a nomeação. Então, se faz todo um trabalho de conhecimento da pessoa para ver se as virtudes que ela tem, se a qualidade que ela tem se encaixa no serviço que ela vai prestar para a igreja depois. E claro que como função o bispo tem que pastorear também. É o pastoreio. Normalmente, quando a pessoa é escolhida, já se sabendo das suas qualidades, já se sabe se ele é mais habilitado, por exemplo, para uma diocese do interior, para uma diocese de uma grande cidade, se ele serve para ser um bispo auxiliar de um outro bispo titular, né? Mas a função primordial de um bispo é de ser o pastor, de conduzir o povo de Deus que a ele é confiado. Padre, tem mais curiosidade chegando e você acompanha conosco agora no Bem-vindo Romero. Meu nome é Maria Clara, vim de São Paulo e esse é meu irmão
Caio. E eu queria saber qual é a diferença entre bispo, arcebispo e cardeal. Tá aí uma pergunta muito interessante, viu, Dois? A diferença entre bispo, arcebispo e cardeal. Interessante, principalmente por vir da boca de crianças. Pois Gracinha. Gracinha os dois irmãos aí, né? O bispo, então, ele é responsável por uma diocese. O arcebispo, ele é responsável por uma arquidiocese. Vamos dar um exemplo prático para que os nossos acompanhantes entendam. Por exemplo, aqui nós temos a Arquidiocese de Aparecida, que é formada por 5 dioceses: Lorena, Aparecida, Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba formam a Arquidiocese ou a Província Eclesiástica de Aparecida. Dom Orlando, o nosso arcebispo, aqui na Diocese de Aparecida, ele é o nosso bispo. E para a província eclesiástica, ele é o arcebispo. A palavra arquidiocese vem do grego. Sempre o início de arque significa mais antiga. Normalmente a arquidiocese, ou a sede da arquidiocese, ou está numa cidade mais antiga, ou numa cidade maior ou mais importante. Claro que no caso nosso aqui de Aparecida é pela responsabilidade do Santuário Nacional. O cardeal é um título que se dá, é o Papa que concede esse título a uma pessoa, e o cardeal forma então o colégio cardinalício. Aqueles que têm menos de 80 anos participam da eleição do Santo Padre. Muito interessante a gente lembrar disso realmente, que os cardeais, né? É o colégio do cardinalato, é isso mesmo? Ou cardinalício. Ou cardinalício. Colégio cardinalício. Que também elege o Papa, né? Agora, estamos... Aqueles que têm menos de 80 anos. Porque pela lei da igreja, assim, o colégio cardinalício, ele não pode ter menos do que 120 cardeais abaixo de 80 anos. Então, não que a gente deseje, mas vamos dizer, quando o Papa Francisco vier a falecer, todos aqueles cardeais que na ocasião estiverem menos de 80 anos serão convocados a Roma para eleger o sucessor do Papa Francisco. E também automaticamente se tornam elegíveis. São candidatos, são possíveis de serem eleitos e são eleitores também. Interessante para você aí de casa ficar sabendo. Agora, padre, nós temos aqui alguns paramentos usados pelos bispos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente de quais são esses elementos aqui. Vamos começar pelos que estão na frente, então. Sim. Nós temos o anel, chamado de anel episcopal. Nós temos a cruz, chamada cruz episcopal ou cruz peitoral. Lá nós temos o solidel, aquele vermelhinho, exatamente o solidel. Essa aqui que está bem à sua frente é a mitra. Aqui nós temos o chamado barrete, tanto o preto quanto o roxo. E ao centro nós temos o báculo. São basicamente os objetos litúrgicos ou de vestuário que um bispo usa ao longo do seu ministério. Padre, o anel e a cruz peitoral, a gente vê muitos dos bispos usando naturalmente, andando aí pela rua, você encontra com os bispos usando. Seria um elemento que ele usa constantemente com ele. Constantemente. E não é só um elemento, vamos dizer assim, de enfeite, como você usa uma joia. Não, porque cada um desses elementos, ele tem um sentido. Muitos desses objetos, o sentido vem da tradição, vem da história, até mesmo de outras religiões, mas que vai ganhando um sentido. Então, por exemplo, o anel. Quando a pessoa, antigamente, lá naqueles povos antigos, era escolhido para ser rei ou para ser rainha, ele recebia o anel, sinal de eleição, sinal de predileção. A cruz peitoral, a cruz episcopal, porque é o sinal da nossa fé. Sim. Nós somos remidos por Jesus Cristo, e o bispo, mais do que qualquer cristão, ele é chamado a ser o Cristo, o nosso Cristo, o Cristo ali na diocese.
O báculo, que vamos dizer aqui é esse cajado, antigamente se usava para duas razões. Era aquele cajado que a pessoa usava para se apoiar quando caminhava, e os pastores usavam para espantar os animais selvagens quando atacavam o rebanho. Então o báculo hoje ele é sinal de pastoreio, né? O sinal do pastoreio. O bispo é o pastor diocesano. Tem aquele lá que o bispo usa direto também, o solidel, que é bastante interessante, Bianca, porque solidel é de uma expressão latina. Diz assim, soli del tolitur. Soli del tolitur. No português é só se tira para Deus. Por isso que os nossos espectadores vêm, quando o bispo vai rezar a Santa Missa, na hora da consagração ele retira. Só se retira para Deus, porque é o sinal da autoridade dele, não é? Mas como na consagração nós temos então a transubstanciação, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue, e em sinal de respeito ele tira para Deus. A mitra, né? Sinal de autoridade, a mitra foi recebida do judaísmo, depois dos romanos, e aqui nós temos também o barrete. Os nossos espectadores estão vendo o barrete, a mitra, o solidel em cores distintas, mas essas cores elas variam também de acordo com a liturgia ou de acordo com o tempo em que a pessoa está. É? Padre, a gente também tem além de todos esses instrumentos visuais para quem está em casa, entenda como é que é liturgicamente um bispo, né? Como é que funciona, vamos dizer assim, mas mais do que isso, o interessante é você entender os símbolos que existem por detrás de tudo isso, principalmente o símbolo do báculo do cajado, que é bem interessante também. E é interessante que, por exemplo, antigamente, lá no tempo de Jesus, quando os pastores cuidavam das suas ovelhas, na ponta do báculo existia uma espécie de uma colher, aquela que ficava, porque o que ele fazia? Com essa colher, quando, por exemplo, o lobo atacava o rebanho, com essa colher ele pegava uma pedra para arremessar no lobo, né? Claro que depois muda o sentido. Por exemplo, o solidel, ele começou por um uso prático. Na Europa, principalmente, a gente vê nos filmes, antigamente o padre e o bispo faziam aquilo que nós chamamos de tonsura, que era aquela carequinha que se fazia bem aqui, como o nordestino fala, no quengo, né? Na muleira, para um sinal de consagração. Então o solidel era usado como também um objeto para proteger do frio. As igrejas eram muito úmidas, o clima lá muito frio, e depois ganha um sentido litúrgico também. Até hoje, as pessoas no interior têm esse costume. Quando passa por alguém na estrada, tira o chapéu. Na frente da igreja também, tira o chapéu. Em sinal de cumprimento. E é por isso que os nossos espectadores vêm na Santa Missa, normalmente é o cerimoniário, ora ele vem, coloca a mitra na cabeça do bispo, ora vem, se tira, porque também é um sinal de saudação a Deus que se faz presente ali no meio de nós, né? Padre, obrigada pela presença e por explicar um pouquinho também desses objetos, desses paramentos litúrgicos e explicar um pouquinho de como acontece a Assembleia Geral da CNBB. Eu termino dizendo, goste do seu bispo, goste do seu pároco e reze sempre pelas vocações religiosas sacerdotais. Eu digo assim, Bianca, padre não cai do céu, né? Vocação não é uma sementinha que a gente planta no quintal. Reze pelas vocações. Amém. Obrigada, viu, pela presença aqui conosco. Grande abraço a todos. Amém, amém.